Fazer amigos na Noruega sendo brasileiro é impossível? Vamos descobrir nesse vídeo. Bem-vindo ao Mundo de JR. Aqui nesse canal a gente conversa sobre a vida de imigrante e como é a vida aqui na Noruega. Então, já deixa o seu like, já segue o canal para esse vídeo chegar para mais pessoas. Já faz mais de 3 anos que eu moro aqui na Noruega e tem uma coisa que eu demorei muito para admitir para mim mesmo. Eu não tenho amigos noruegueses de verdade. Só para ter um pouco mais de contexto, se você é novo, se é o primeiro vídeo que está vendo aqui no canal, eu moro na Noruega porque eu me casei com um norueguês, então eu tô bem inserido na cultura. Se eu tenho conhecidos noruegueses? Sim. Tenho colegas de trabalho? Sim. Mas são só para conversas superficiais que não tem essa conotação tão pessoal. Mas amigos de verdade, do tipo daquela pessoa que você liga quando tá mal, quando você pode aparecer sem avisar, te convidar para jantar num dia qualquer, sem muito planejamento, não tem. E eu descobri que isso não é uma culpa minha e também não é uma culpa deles. É cultural e hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece. Antes de eu vir para a Noruega, todo mundo me falava sobre o frio, o custo de vida, sobre a língua difícil de aprender, mas ninguém te avisa sobre a parte mais dura. A solidão social. E olha, não é que os noruegueses sejam mal educados. Na verdade, eles são extremamente educados, são prestativos, respeitosos, pontuais, mas existe uma diferença enorme entre alguém que é educado com você e alguém que quer ser seu amigo. Essa diferença é exatamente o que destrói a maioria dos imigrantes brasileiros aqui. Porque a gente vem de uma cultura onde a amizade ela se constrói muito rápido. Você vai numa festa, conhece alguém, já sai, já faz planos. Você trabalha com alguém por 2 semanas, já tem intimidade para brincar, para contar suas coisas pessoais, para pedir um favor. Na Noruega, isso não existe. E quando você tenta aplicar essa lógica aqui, parece que você está fazendo algo de errado e as pessoas vão te olhar meio torto, te achar estranho e você fica meio sem entender o porquê. Antes da gente entender como fazer amigos aqui na Noruega, vamos aprender como que funciona o círculo de amizade norueguês. Tem um conceito na ciência social chamado grupos de amizade fechado. E os noruegueses são o exemplo mais extremo disso no mundo. A maioria dos noruegueses tem seus grupos de amigos formados desde a infância, da escola primária, do esporte, do bairro onde eles cresceram, e esses grupos existem há muito tempo. Eles são mais sólidos, mais enraizados e com histórias compartilhadas de muitos e muitos anos, né? Quando você chega aqui na sua fase adulta, são poucos os círculos sociais que sobram para você tentar entrar, já que os círculos já são pequenos e ele já tem uma estrutura mais definida, mais fechada. E um fato curioso que já aconteceu comigo várias vezes, quando eu tô saindo com o meu marido, ele encontra alguém na rua que não é exatamente um amigo, é um conhecido, eles ficam ali conversando por uns bons 5, 10 minutos e a gente nem sequer é apresentado. Ninguém se apresenta, porque aqui pessoas têm a mentalidade de que as relações elas precisam ter um motivo para acontecer. E se não tem nenhum motivo concreto, não tem por que gastar energia fazendo apresentações e é uma lógica, assim, bem diferente da nossa. E tem mais um detalhe que choca muito o brasileiro. Falar com pessoas que você não conhece em público é visto como estranho aqui na Noruega. Seja no supermercado, no transporte público, em uma fila. Se você olhar para alguém, sorrir, tentar puxar conversa, a pessoa vai desviar o olhar, ela não vai responder o mínimo possível. E não é porque ela é grosseira, é uma norma social que existe aqui. O espaço público ele é individual e não coletivo. E ninguém vai te rejeitar abertamente. Eles vão ser gentis, vão conversar com você, mas nunca vão te convidar para nada fora de um contexto onde vocês só já se conhecem. E isso tem um nome. A pesquisadora Erin Maia, espero estar pronunciando o nome dela certo, escreveu no livro The Culture Map, ela mapeou como diferentes culturas constroem confiança. O Brasil está no extremo nessa categoria chamada relational, que você confia em alguém depois de criar uma conexão pessoal, de conhecer a família, de compartilhar algumas experiências. A Noruega, no entanto, ela está no extremo oposto, o que ela chama de task-based, que você só confia em alguém com base no que a pessoa entrega, na competência dela, ou seja, a relação que vocês têm. E na prática, o norueguês ele pode trabalhar muito bem com você, respeitar muito o seu trabalho e ainda assim nunca te convidar para tomar uma cerveja ou tomar um café. Para eles faz sentido perfeito. Pra gente que é brasileiro, parece estranho e um pouco até de frieza. Para deixar esse vídeo bem completo, eu fiz bastante pesquisa e agora eu vou trazer uma análise de mais de 7.000 comentários do Reddit de imigrantes que eles desistiram e voltaram para o país de origem. E essa pesquisa, né, mostrou que a dificuldade de fazer amigos e solidão estão entre as principais razões que imigrantes abandonam a vida no país e voltam para o país de origem. Não é o dinheiro, não é a burocracia,
é a solidão. E olha só que curioso, o Ranking Expert Insider de 2025 ouviu imigrantes de todo mundo e colocou a Noruega entre os piores países para integração social. Os primeiros lugares foram Panamá, Colômbia, México e países, né, que são culturalmente que se parecem muito mais com esse calor brasileiro que a gente tem. E isso não é coincidência. Quando você vem de uma cultura onde o tecido social ele é quente, aberto, expansivo, e você vai para onde ele é frio, estruturado e fechado, a diferença não é só no estilo, é em todo o sistema operacional. E é claro que quando a gente fala disso, a gente pode colocar outros países da Escandinávia, Finlândia, países frios aqui do norte da Europa, que eles têm um sistema bem parecido. Vamos falar um pouco agora nessa parte do vídeo, um pouco mais sobre o tempo e quanto tempo leva e por que que a rede de apoio física importa tanto. Mais um dado aqui, dessa vez agora é da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos. Essa pesquisa mostrou, ela mediu exatamente quanto tempo de convivência é necessário para formar uma amizade. Sim, gente, isso existe, isso foi pesquisado. E os números, eles são bem maiores do que a gente pode imaginar. E quando você coloca isso em números, você consegue ter uma noção maior de como você consegue criar os seus ambientes, as suas amizades. Segundo a pesquisa, são necessárias cerca de 50 horas juntos para você virar um conhecido a amigo casual. São necessárias 90 horas para virar um amigo de verdade, aquela pessoa que você já tem mais intimidade. E mais de 200 horas para chegar no nível de amizade próxima, aquela pessoa que você liga, que você conta seus segredos. Isso explica porque fazer amigos na infância e na adolescência é tão mais fácil. Você tem mais proximidade todo dia na escola, você tem mais tempo sobrando e todo mundo está no mesmo estágio de vida, aprendendo as mesmas coisas, descobrindo as mesmas coisas no mesmo tempo. E aí as horas elas vão se acumulando sem esforço. E na vida adulta a gente tem que se esforçar muito para passar tanto tempo assim com alguém. Na vida adulta isso some. Cada um tem a sua rotina, a sua agenda, as suas responsabilidades. E quando a outra pessoa já tem uma vida social estruturada, ela não tem nenhuma necessidade e às vezes nem tempo mesmo para incluir você, né, uma outra pessoa na rotina dela. Então, só fazendo as contas é suficiente para entender por que isso leva anos ou muito esforço das duas partes para fazer essa amizade acontecer. E aí que entra uma coisa que eu acho que é bem subestimada em toda conversa sobre imigração, que é a importância de rede de apoio física. Não é só sobre a amizade no sentido emocional. É sobre ter alguém, né, alguma pessoa perto de você, fisicamente perto de você, no mesmo fuso horário, que pode aparecer quando você precisa, que é fácil de você ter acesso a ela, que pode te acompanhar num hospital, por exemplo, se você ficar doente, que pode jantar com você num dia qualquer, sem muito planejamento, coisas do dia a dia, do cotidiano. E na Noruega, por todas as razões que a gente já conversou, né, em todos nessa parte aí do vídeo, a entrega para isso não é fácil. Pelo menos não no começo. Então, o que eu aprendi e o que eu recomendo é não esperar essa rede de apoio vir dos noruegueses. A comunidade brasileira em Oslo ela é pequena, mas existe sim e ela é ativa. Tem grupos no WhatsApp, tem grupos no Facebook que você pode procurar. Eles organizam às vezes alguns encontros, algumas festas, alguns eventos. E eu acho que conectar com imigrantes de outras nacionalidades também pode ser até mais fácil do que parece, porque eles estão numa mesma situação parecida com a nossa, né? Eles também são imigrantes. E também estão construindo a vida aqui fora do zero, né? Também sentem a distância dos noruegueses, de certa forma. E eles também precisam de uma rede de apoio. Então isso cria uma conexão real, sem precisar se explicar muito, só pela necessidade de ambas as partes. Isso não é se conformar com menos, mas sim ser estratégico mesmo e construir primeiro uma base de apoio real para depois ter uma estabilidade emocional e investir em amizades locais de longo prazo com noruegueses, se você assim quiser também no futuro, né? E no começo eu tentava de tudo, eu tentava os grupos de Facebook, tentava sair com os meus colegas do curso de norueguês, só para ter, né, uma conexão ali social, chamava alguns colegas do trabalho para sair também. Algumas vezes funcionava, outras não. E o que eu percebi é que fazer amigos na Noruega, ele é um processo muito lento por natureza. E qualquer tentativa de acelerar o processo, ela pode ir no sentido contrário do que funciona aqui. Falando de noruegueses, né, claro.
É, noruegueses, eles não gostam de alguém que força uma intimidade. Eles não gostam de perguntas pessoais cedo demais. Eles não gostam de uma dinâmica emocional intensa logo de início, de começo. E, abre parênteses, eu acho que os noruegueses têm uma dinâmica emocional bem fraca até. E, e eles também não estão acostumados, né? Isso é uma coisa que eles não estão tão acostumados, assim, ter tanta abertura. E para eles é uma coisa invasiva, invadindo o espaço deles. O que funciona é a constância, é aparecer nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, ao longo de muito tempo, né? Como a gente já falou, precisa de muito tempo. E talvez essa seja a melhor porta de entrada. Trilhas, esqui, ciclismo, porque nesses contextos a atividade compartilhada ela substitui a necessidade de conversa profunda que você vai ter. E com o tempo a conversa vai vindo. E tem mais uma coisa também, que eu percebi que pouca gente fala, é que o trabalho é provavelmente o caminho mais fácil para fazer amizades aqui. E não é só para imigrantes, é para noruegueses também. A vida adulta, né? Os noruegueses também têm dificuldades de criar novas amizades fora dos círculos que eles já têm. Os grupos de infância são mais sólidos, né? Mais fechados, mas também são até fechados para eles conseguirem entrar uns nos outros. Então, o ambiente de trabalho acaba sendo a principal espaço que os adultos noruegueses, né? Eles formam essas novas conexões e onde as horas de convivência se acumulam, né, de forma mais natural, sem forçar, sem ter um planejamento tão ativo assim. Então, se você tá vindo para cá, se você já tá aqui, tá no começo da sua trajetória aqui, a vida na Noruega e quer construir algo com locais, eu acho que o trabalho, esse é o lugar. Atividades em grupo também. Não força fora desses contextos antes de ter uma base assim de dentro, sabe? De, sei lá, às vezes almoçar junto, conversar ali no corredor, ter aquele com um colega que você faz as mesmas perguntas de todo dia, e aí com o tempo isso vai virando algo a mais. Ou não, né, também. Mas o mais importante que eu aprendi é que não vai conseguir preencher com os noruegueses os papéis, né, que nossos amigos brasileiros eles tinham e têm. São sistemas diferentes e tentar recriar aqui o que a gente já tinha vai ser frustrante. Então, o que você vai construir aqui é algo bem diferente, é uma relação de amizade diferente, talvez menos intensa, pode ser que sim, mas também real, sabe? É só diferente. E tem uma coisa que eu não vejo, né, que eu quero falar e que eu não vejo as pessoas falando sobre isso, que é a solidão que a gente sente aqui na Noruega, não é só por causa dos noruegueses, é porque a gente vem de uma cultura que usa as relações sociais como regulação emocional. No Brasil, quando você tá mal, você liga para alguém. Quando você tá bem, você quer comemorar, você quer compartilhar a alegria. E a vida social ela é constante, intensa, ela acontece o tempo todo, em todos os ambientes que você está inserido no Brasil. E aqui não existe da mesma forma. É caro você sair para celebrar com seus amigos o tempo todo. Os lugares são pequenos, então normalmente você não tem muita gente. E quando você também tira essa regulação, né, você fica meio assim, e agora? Você fica parecendo que você não sabe lidar com essa situação, porque é uma situação nova, né? Então, a questão não é só como fazer amigos na Noruega, é como você aprende a existir num sistema social diferente, como você consegue se adaptar sem perder a sua essência. E essa é a pergunta mais difícil disparada assim de todo imigrante, eu acho, que essa é uma pergunta que ela não aparece ali no Google, sabe, quando você digita para se mudar para um outro país, para Noruega, por exemplo. E aí você vai ter que aprender isso na prática. Então, se você está passando por isso, eu quero que você saiba que o problema não é você, não é que você às vezes seja chato, que não esteja se esforçando o suficiente, é que você está tentando usar umas regras que talvez não são as regras aceitas aqui. E entender como o sistema funciona vai fazer com que a solidão não desapareça, né? Eu acho que ela não vai desaparecer completamente, mas que você consiga ter uma vida mais confortável, mais feliz. Mas e também vai te tirar, né, essa culpa de que às vezes a gente coloca, né, em cima da gente mesmo. E às vezes só aprender como que o sistema funciona já muda muita coisa. Então, se você se identificou com esse vídeo, me deixa aqui nos comentários saber a sua experiência, o que que você achou desse vídeo. Me segue nas redes sociais, né, no Instagram, no Mundo de JR, no TikTok, no Mundo de JR também.
posto vídeos lá com muita frequência. E é isso. Deixa seu like e até o próximo vídeo.